como fazer e potencializar o aprendizado. Queria agradecer a Paula por ter aceito o convite, deixar as suas coisas em São Paulo e vir passar esses dias aqui conosco, participar do nosso simpósio, da corrida amanhã também. Muito obrigado, Paula. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, Dr. Faez, Instituto Brasiliense de Otorrino. Tá. Deixa eu só ver isso aqui. Tá. Para mim é um prazer estar aqui, podendo falar sobre a temática que é a área da minha vida, que é a música, em um evento tão especial e com uma temática tão importante. Então, a gente vai falar sobre o treinamento musical, o passo a passo para potencializar o aprendizado. Vocês sabiam que a música é o único estímulo capaz de colocar o cérebro inteiro para trabalhar ao mesmo tempo? E essa é uma afirmação um pouquinho ousada, né, pessoal? Mas a gente já tem evidência científica disso, inclusive no último estudo do nosso grupo de pesquisa, que foi meu estudo de pós-doutorado, onde, por meio de um ensaio clínico randomizado cego, extremamente controlado, nós objetivamos investigar o impacto do treinamento musical na maturação do córtex auditivo de crianças no primeiro ano de vida, crianças normo-ouvintes. Por quê? Porque a gente queria verificar essa maturação cortical na normalidade para depois replicar ela no contexto da reabilitação auditiva infantil. Então, para isso, nós utilizamos um eletroencefalograma que mapeia 32 canais do córtex auditivo e nós extraímos algumas medidas. Dentre elas, o Mismatch Negativity, que é uma medida que é considerada a medida mais objetiva e acurada do processamento auditivo no sistema nervoso central. E o que a gente encontrou com esse estudo? Foi um estudo com 62 bebês de 6 meses de idade, ali na fase inicial, que nós distribuímos essas crianças em 3 grupos. Um grupo que foi o treinamento musical que eu vim aqui explicar para vocês hoje, um grupo que teve exposição social à música, que é algo que a gente não controla, que é essa exposição que a gente tem no cotidiano, e um grupo que foi exposto a uma recreação musical, que é uma atividade musical sem objetivo pedagógico. E o que a gente encontra aqui nessas bolinhas, pessoal? Isso daqui são os mapas topográficos do cérebro visto de cima. E, aos 6 meses de idade, essas crianças, se vocês perceberem, elas têm uma tonalidade vermelha difusa homogênea, o que mostra que esses grupos começaram equivalentes. Isso é muito importante para um desenho de estudo como um ensaio clínico. E, após 6 meses de intervenção, ou não, porque o grupo 2 não foi exposto a nenhuma intervenção musical, nós temos aqui uma alteração. E a gente pode verificar que nos grupos que foram expostos à música, nós temos aqui uma tonalidade amarela mais homogênea. E no grupo 2, que não teve exposição musical, a tonalidade meio que permaneceu a mesma. O que isso daqui quer dizer? Que nesse grupo do treinamento musical, nós tivemos uma maturação do córtex auditivo de forma global em áreas relacionadas à audição, linguagem, cognição, entre outras. E o que a gente extrai com esses valores que o mapa topográfico mostra? Valores de amplitude, que estão relacionados a uma maior atividade neural naquela área, na função daquela área, e a latência, que mostra a velocidade do processamento dessa função, que tem a ver aí com o processo de mielinização. E no grupo 1, nós encontramos maior valores de amplitude e menores valores de latência, o que mostra uma maturação cortical mais acelerada. E dentro desse contexto, nós também encontramos nesse grupo um potencial, que é o componente P3, que não é esperado para essa faixa etária. Ele é esperado para crianças a partir dos 2 anos de idade. Esse foi um achado clínico que nós não esperávamos encontrar. E, nesse contexto, os estudos da neurociência também já corroboram com o que eu estou falando. Quais treinamentos musicais, quais atividades musicais que promovem essa neuroplasticidade de forma global do cérebro? Os treinamentos musicais, que têm como objetivo o desenvolvimento de habilidades não musicais. Então, aqui a música entra como um recurso para o desenvolvimento de habilidades auditivas, cognitivas, de fala e linguagem, motoras, socioemocionais. Mas qual tipo de treinamento? Um treinamento ativo,
Porque treinamentos passivos, nós não temos evidência científica de que eles são eficazes para esses contextos que eu acabei de mostrar para vocês. E qual que é a relevância disso para a área de vocês? Nós temos inúmeros estudos que mostram os benefícios dos treinamentos musicais no contexto da reabilitação auditiva. No entanto, existe uma escassez de estudos de alto nível, de alto rigor científico, que generalizem um julgamento sobre qual treinamento é o melhor treinamento musical para ser aplicado no contexto da reabilitação auditiva tradicional. Por isso que a gente fez esse estudo com esses bebês. E aí, sobre o que a gente veio conversar, qual que é o passo a passo? Qual que é o caminho para isso acontecer, pessoal? Para vocês que são profissionais da linha de frente da reabilitação, é muito tranquilo entender isso. Por quê? Porque nós aprendemos música da mesma forma que nós aprendemos a falar. Primeiro nós escutamos, depois nós imitamos, pensamos, imaginamos, falamos. Musicalmente nós recitamos ou cantamos, para aí só então lermos e escrevermos. O que isso significa? Que quando você vê uma criança sendo colocada em uma aula de música, ou você mesmo adulto inicia uma aula de música, e a primeira conduta do educador musical é abrir uma notação musical como uma partitura, essa atitude está um pouco equivocada, porque ela quebra o processo neurofisiológico da aprendizagem musical, porque a gente tem que ter um treinamento auditivo primeiro. E como que vocês, profissionais da reabilitação, podem usar a música como um recurso para o contexto da reabilitação? A gente tem que lembrar que o treinamento musical ele fortalece as mesmas redes usadas para compreender e produzir linguagem, só que a música é um estímulo mais complexo, por isso que ela favorece o desenvolvimento da linguagem. Então, nós temos algumas características na música, como ritmo, melodia, timbre, que também temos características da linguagem, como prosódia, entonação, os fonemas, que estimulam funções cerebrais equivalentes, como temporalidade, codificação acústica, discriminação auditiva, entre outras. E como que a gente usa isso daqui na prática, pessoal? Como que uma fono, por exemplo, uma audiologista vai usar um recurso musical no contexto dela, do atendimento de uma criança que está num processo de reabilitação? O primeiro passo é com aquecimento auditivo. Trabalhar os sons do ambiente, da fala, sons musicais. Aí você vai falar para mim, Paula, mas eu não tenho conhecimento musical, eu não sei tocar nenhum instrumento. Não importa, eu acabei de fazer uma oficina com os pais e nós não tínhamos nenhum instrumento, nenhum recurso audiovisual, nós usamos a nossa voz e o nosso corpo. Qual que é o objetivo de uma atividade como essa? Estimular a atenção e a discriminação auditiva. E o que você pode fazer numa atividade como essa? Num primeiro momento, ensinar o paciente a perceber sons graves e agudos, curtos e longos, forte e fraco. Isso daí já é algo que vocês estão super habituados a fazer no contexto da reabilitação. No entanto, vamos lembrar do slide anterior, a música trabalha as mesmas redes cerebrais, só que é um estímulo mais complexo. Então, talvez ela ajude a favorecer o desenvolvimento do que você quer fazer com o seu paciente. Num segundo momento, você deve brincar com o ritmo e com a entonação. Então, usar atividades que marquem as sílabas, cantar com pausas, usar intensidade, ritmo, andamentos diferentes. E o objetivo disso é favorecer o processamento temporal e prosódico. Aqui a coisa vai começar a ficar um pouquinho mais complexa. Como que eu vou brincar com ritmo e entonação com o meu paciente se eu não sei música? Se você já sabe um pouquinho de música, vai ajudar bastante. Mas a gente tem uma coisa que é um método, que a gente trabalha o todo, parte, todo. Então, se a gente pensar numa música aqui que todo mundo conhece, que é o Parabéns para Você, acho que todo mundo conhece essa música, né? Não vamos ter problema com essa melodia. O que seria o todo? A melodia completa do Parabéns para Você. O que seria trabalhar a parte, que é esse o processo que promove neuroplasticidade para o paciente? Trabalhar a letra, fazer o paciente entender o que essa letra quer dizer. Então, se eu vou recitar o Parabéns para Você,
para vocês agora, eu não posso fazer isso de uma forma desanimada. Então, é uma música de celebração. Faz sentido eu falar, parabéns para você nessa data, querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, estou com pressa, vou embora? Não faz o menor sentido. Você tem que ter a mesma intenção da letra na tua comunicação. Então, quando você dá parabéns para alguém, o que você faz? Fala, parabéns! Claro que você não vai recitar assim, né? Mas parabéns para você nessa data, querida. Coloca toda a intenção, coloca gesto, tudo bem exagerado. E aí, faz o paciente recitar isso com você. Em um segundo momento, você faz o paciente completar a frase. O que seria isso? Se eu começo a recitar aqui o parabéns para você, o que vocês têm que falar depois? Muitos. Ótimo. O que quer dizer essa letra? Uma letra de celebração. Então, já trouxemos algumas informações para o paciente. É uma música de celebração, entendeu a letra, e aí vem a parte musical, que é a melodia. Aqui o negócio já começa a ficar um pouquinho mais complexo, só que como a gente está trabalhando um passo a passo, para o paciente vai ficando muito mais fácil, porque a gente está trabalhando a parte. Então, a gente canta o parabéns, não vou cantar aqui o parabéns inteiro com vocês, mas se eu começar a cantar parabéns para nessa data, muitos. Ótimo. E o bom é que vocês foram na mesma tonalidade que eu estou cantando. E aí você canta a música inteira com o paciente e começa a trabalhar de forma que ele perceba a altura das notas. Então, o seu objetivo é trabalhar a afinação, um pouquinho de cada vez. Se você fragmenta esse processo, o paciente vai adquirindo conhecimento sobre cada etapa. E é isso que promove neuroplasticidade. Por isso que a gente fala de todo, parte, todo. E depois, a gente integra o quê? O movimento junto com o canto. Por quê? Porque ele vai trazer mais ênfase. E essa associação é o que faz com que o paciente realmente absorva a informação, tanto melódica, quanto da letra, quanto do movimento. Então, é um passo a passo que você pode trabalhar dentro do seu atendimento na mesma sessão, só que sempre colocando uma informação nova, progressivamente. O que é importante a gente pensar nesse treinamento, pessoal? O uso da voz, a voz falada e a voz cantada. Por quê? Porque a voz é o referencial sonoro que nós temos. Nós não nascemos ouvindo um violino, uma banda. Então, você profissional, vou colocar então parabéns para você, para o meu paciente, que foi o que a Paula falou, vou pegar a versão da Galinha Pintadinha, nada contra a Galinha Pintadinha, mas o tanto de recurso instrumental, sonoro, efeito, vai camuflar o que você precisa. Então, a minha recomendação é que você use a sua voz. Se não, use uma gravação que tenha a melodia de forma simples ou um acompanhamento simples, como de um piano, um violão, e vá inserindo esses elementos, como outros instrumentos e efeito, aos poucos, sempre fazendo o paciente perceber a informação sonora, porque é isso que promove a aprendizagem. E é essa associação direta entre o som, a ação e o significado que transformam o som em aprendizagem. E a música, pessoal, ela só vai ser uma ferramenta terapêutica altamente eficaz quando ela é usada com propósito e como experiência de aprendizagem. Por quê? Porque o nosso cérebro tem 2 hemisférios, um é mais emocional, que é o nosso lado direito, e o outro mais racional. E a primeira instância do processamento dos sons acontece primordialmente no hemisfério direito. O som entra pelo lobo temporal, e o lobo temporal, que fica aqui do ladinho, compartilha vias límbicas, que o sistema límbico fica aqui no meio do nosso cérebro, e ele que conecta com o hemisfério esquerdo. Então, nós já temos na música esse fator emocional que acontece naturalmente no processamento
da música no cérebro. Mas a virada de chave para ter essa estimulação, tanto do hemisfério direito quanto do esquerdo, é envolver o processo de aprendizagem independente do nível, da mesma forma que eu fiz com vocês com um parabéns para você. Então, eu finalizo com uma frase que, para mim, se a audição é a porta da linguagem, então, talvez a música seja a chave que abre essa porta por dentro. Obrigada.